um Papo Delas por aqui. Hoje eu estou com uma estreante, uma pessoa que eu lá pesquisei pelas redes sociais e me encantei com o lugar que ela ocupa, a fala dela, né? E principalmente, e hoje ela já chegou trazendo isso, assim, que me encantou, que é a suavidade. E aí, pensando nisso, eu vou fazer a leitura de uma citação de Foucault, para a gente aí esquentando. Fala assim: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. E, inclusive, não tenha medo de atravessar para chegar na doçura. E aí, minha gente, olha como é que essa moça chegou hoje aqui, trazendo flores. Uma linda. Obrigada por você ter aceitado o convite, Micaela. Queria muito que você pudesse se apresentar, falar quem é a mulher que está aqui, que de pronto aceitou vir conversar comigo. O Papo Delas é uma experiência feita por mulheres, para mulheres, né, com o objetivo de colocar a mulher no centro, assim. Então, a gente não fala só de psicologia, mas a gente fala do ser mulher no mundo, no segmento que ela ocupa, na faceta que ela está, nos atravessamentos que ela passa. Quem é você, menina? Me conte. Joana, muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade, por ter aberto esse espaço para que a gente possa conversar e trocar afetos e trocar sentimentos. Eu sou Micaele Costa, sou advogada, sou especialista em Direito Constitucional, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal, estou graduanda em Ciências Sociais. Estou também vice-presidenta da Comissão Especial de Promoção à Igualdade Racial na OAB do Rio Grande do Norte. Também estou membro da Comissão da Mulher Advogada aqui no Rio Grande do Norte e pesquiso, minha pesquisa é voltada para estudos de gênero e de raça. Que bom, quantas coisas, né? Sim. E para além desses lugares, desses papéis profissionais de pesquisa, de estudante, quem é a mulher? Olha, me definir eu acho difícil, acho que todos nós, né? Com quem sou eu? Quando você para refletir e vindo a caminho aqui desse encontro, eu fiquei refletindo sobre isso, quem sou eu? Uhum. E a gente busca em opiniões de amigos, de familiares, para ver como eles nos olham, mas também pensar como é que a gente se vê. Eu me vejo uma pessoa que amo estar com pessoas, de conversar, acho que isso eu puxei a minha mãe, que ela conversa muito. Então, eu amo conversar, amo estar com pessoas, eu sou aquela pessoa que gosto de pesquisar, gosto de conversar sobre vários assuntos, então eu sou muito dinâmica. E eu gosto muito de mudanças. Se você for olhar, a gente se conhece pouco, vamos conhecer mais e melhor, mas se você for olhar meu feed, por exemplo, no Instagram, vai ver que eu sou várias pessoas, a depender do meu humor, do meu tempo, do meu dia, e eu gosto disso. Minha psicóloga até falou, você nunca vem com o cabelo igual para cada... para cada sessão, porque eu amo isso. Eu mudei o cabelo recentemente e agora também. Mas eu sou essa pessoa de mudanças e de luta também. Eu sou engajada nas causas que eu me identifico, que é a causa do feminismo negro. Me identifico como uma mulher negra parda. Então, essa sou eu. Bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar... na verdade, já começamos desde lá de fora, né? Porque Sim. A gente não se conhecia pessoalmente, né? O meu que estava acompanhando ela pelas redes sociais, através de uma colega em comum, que é Dalvaci. E aí... Beijo, Dalvaci. Uma querida. E aí eu comecei a observar o seu trabalho, né? E eu disse, eu quero estar perto de mulheres, né? Com as quais eu me identifique também, né? Sim. E olhar para você, uma mulher negra... que está defendendo causas também que eu acredito, né, que está lá com muita doçura, com muita inteligência, né, para além de qualquer dor, me chama muita atenção, porque esse é o meu processo desde sempre, é acolher minhas dores, mas não ficar paralisada na dor, né? Então, eu queria que você começasse falando como é que o direito chegou na tua vida, né?
Eu acho que todo mundo tem uma história, né, com a profissão. Sim. A psicologia chegou na minha vida muito pelas questões do cuidado. Eu tinha isso muito forte dentro de mim, assim, cuidava na enfermagem, eu tinha essa profissão já anterior, e aí exercia o cuidado desse corpo, né, das pessoas, com muita afetividade. E aí, em algum momento, eu disse, acho que eu posso cuidar também um pouco mais da alma. Então, a psicologia chegou para mim muito nessa questão do cuidado. E aí, como é que foi para você o direito na tua vida? Foi em 2010, eu estava com 21 anos, já cursava administração, e no terceiro ano de administração eu pensei, esse curso não é para mim, porque era muito fechado, algo muito que não tinha muito a ver comigo, mas como eu já trabalhava, e eu trabalhei em hospital durante um tempo, 1 ano, 2 anos, e era da parte administrativa, eu era CLT, então fui para a administração. Mas depois que eu pensei, não é a minha área, vou querer mudar de curso, que curso eu vou escolher? E o direito era algo que eu acho que nem eu pensava na época tanto, eu não tinha essa maturidade reflexiva, mas eu entendia que eu tinha um senso de justiça apurado, digamos, que hoje eu percebo isso naquela época, de reconhecer algumas causas, algumas injustiças. Mas eu gostava muito de também ler filosofia, de estudar sociologia, que também me puxavam para o direito, e hoje me puxou para ciências sociais, né? Mas isso aí é outra história. Mas no direito, eu pensei, vou fazer direito, que é o curso que eu quero, e eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu era CLT, e eu tinha que trabalhar e estudar. Isso é uma realidade, já puxando aqui para o campo das sociais de análise, que é uma realidade muito comum. Sim. Dos jovens, principalmente de pobres, né, de classe baixa, jovens negros, é uma realidade brasileira. Isso. Então, eu trabalhava 8 horas e à noite eu estudava, né? Essa rotina, esse itinerário de ônibus, universidade, e ter que fazer prova, e ter que estudar. Então, foi difícil para mim no primeiro ano. E eu pensei, eu não vou conseguir conciliar. Então, eu saí do hospital e pensei em procurar um estágio. 6 meses eu consegui um estágio num escritório. Aí eu estagiei em escritório, depois estagiei em Secretaria do Patrimônio da União, estagiei em Justiça Federal, Tribunal de Justiça, e foi até o final do meu curso nesses estágios. Então, eu podia estagiar meu período e estudar durante outro período, ainda sobrava mais um período para descanso e outros estudos. E foi assim que eu consegui concluir a minha graduação em 2014, né, com lei geral em 2015. Daí eu já tirei minha OAB em 2015, mas um ponto importante que eu não tenho como não destacar, que é desde a minha graduação, eu percebia que eu não tinha professores e professoras negras. Uma realidade também, para mim. Então, já na graduação eu percebia isso. Após a graduação, nas instituições, tanto privadas quanto públicas, que eu estagiei, promotores, juízes, defensores, quem mais que eu tive contato, e advogados. Tanto a questão de gênero quanto a de raça, para mim também era complicado, porque eu não me via representada, então não conheci. Todos os profissionais negros, por exemplo, e a maioria eram homens. Então, você já sai desse espaço pensando onde eu vou trabalhar, mas você não pensa onde vou trabalhar nesses espaços porque você não se sente representado. Então, aquele lugar não te pertence. Isso eu não tinha essa consciência como eu tenho hoje, mas eu sentia, né? A gente sente. E hoje a gente consegue voltar no tempo e pensar por que eu não... Assim que eu saí, eu não quis ir ocupar aquele espaço. Mas eu lembro que eu sempre quis concurso público porque eu sempre sempre laborei, no caso dos estágios, nesses espaços institucionais. Então, você concurseira, né, que todo estudante de direito, tem até um meme, uma brincadeira, que entra querendo ser juiz, depois não quero ser professor, não, agora eu vou ser advogado, como se fosse algo, uma profissão menor que um juiz, e que não é. Né? A advocacia é tão importante quanto... a função essencial da justiça tão importante quanto a defensoria, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Então, foi esse meu itinerário na graduação, e quando eu saí, eu comecei a estudar para concurso,
prestei alguns concursos e fui para algumas residências que são tipo estágios de pós-graduação aqui no estado que a gente tem, em outros lugares do Brasil também, que é como se fosse uma residência para você ser defensor, ser promotor, ser juiz. Isso eu consegui ir para o Ministério Público, eu consegui ser residente no Tribunal de Justiça e agora estou na Procuradoria-Geral do Estado. Mas eu ainda penso nessa questão do concurso, mas hoje eu estou focada na advocacia. Então, me voltei para a advocacia, apesar de desde 2015 eu ter minha OAB, a 2015 para cá eu suspendi em alguns momentos, que a gente chama de licença, para poder atuar nesses espaços institucionais, porque são funções que não são compatíveis. Mas agora eu estou de volta na OAB, e assim que eu entrei agora na OAB, eu já pensei, vou para alguma comissão. E foi um momento assim, de virada de chave quando eu vi uma postagem da OAB em que tinha uma presidenta falando numa entrevista sobre a Comissão Especial de Promoção à Igualdade Racial, que não existia, ela é nova, tem um pouco mais de um ano. Então, quando eu vi a foto da doutora Cádia, a presidenta, eu disse, olha, me sinto representada, quero participar, quero estar nesse espaço e essa casa também é minha. Então, foi aí que eu decidi realmente, institucionalmente, participar das atividades da OAB, e para mim foi super importante, porque eu conheci mais advogados e advogadas negras que militavam na causa, tanto eu, importante porque eu percebi que eu não estava sozinha. Então, quando a gente está participando de espaços coletivos, de lutas coletivas que são compartilhadas, a gente se fortalece. Sim. E isso é muito importante. Sim. E a partir da Comissão de Igualdade Racial, eu pensei em me inscrever em outra comissão. Foi aí que veio a ideia de pedir inscrição na Comissão da Mulher Advogada. Então, hoje eu também estou como membro da Comissão da Mulher Advogada. Que legal, e que forte que você está dizendo, essa coisa de se sentir representada, né? Tanto nos espaços coletivos como na individualidade, Sim. né? Porque tu vai falando da tua história e automaticamente eu vou me reconhecendo, né? Sim. Esse lugar de trabalhar, estudar, né? De ter trilhado um caminho que não foi tão linear, né? Na nossa realidade. Então, como é bom, eu fico imaginando assim, como é bom para as mulheres no direito que estão olhando para você, né, e se reconhecendo, né? Que bom. Verdade. E quando você fala que se identifica com algumas falas minhas, eu já fiquei assim, porque apesar de você estar atuando em outra área da psicologia e eu do direito, mas são intersecções que se cruzam nas nossas vidas por sermos mulheres, por sermos negras, e que elas se repetem por ter uma estrutura da nossa sociedade, né, estrutura e institucionalmente falando, sobre as questões de discriminação e preconceito, enfim, opressão contra as mulheres e contra as pessoas negras. Então, não tem como. Você pode ir para todas as instituições da sociedade, e eu estou falando de todas mesmo. Estou falando de família, estou falando de igreja, estou falando de escola, estou falando de instituições de trabalho privado, tanto na esfera pública no Estado, que vai acontecer a questão do machismo e do racismo estrutural e institucional. Então, por isso que se repetem as histórias. E eu amo ouvir as histórias também. Eu vi alguns podcasts seus que me antecederam aqui e a gente vai se identificando com aquelas histórias. E vai dizendo, ela superou, também posso superar. Não estou aqui querendo trazer a ideia de não vitimismo, não, né, não é essa a ideia, mas de que a gente tem que se fortalecer, a gente não pode baixar a cabeça. Isso. A gente tem que seguir em frente. Olha, eu não posso desistir. Isso. Muito, muito importante você estar falando, né, essa coisa da intersecção, porque é esse olhar para as mulheres, né, e a ideia do papo delas é essa, assim, é poder trazer mulheres, mulheridades, dororidades, né, e superações, né, em vastos segmentos, né. Você falou uma coisa aí que eu fiquei, olha que coisa legal que você falou assim, essa casa também é minha, né? Essa coisa de ocupar lugar. Sim. Recentemente eu participei de um evento e teve um jantar de gala, um evento institucional. E aí estava tendo um movimento das pessoas negras lá e muitas pessoas optaram, assim como num ato de não participar daquele evento porque estavam reivindicando algumas questões ali, né? E aí eu conversando com uma colega minha, e aí uma outra colega negra, psicóloga, a gente falando assim, nossa, mas esse lugar aqui é nosso, né? Será que realmente
é esse o movimento, a gente se retirar em forma de protesto, ou a gente, na verdade, está lá com o nosso corpo, Sim. com o nosso cabelo, com a nossa cara, com o nosso saber, com a nossa força para lutar, desafiar, mas também com a nossa doçura, né? Com a nossa inteligência. Então, você fala e me toca, fiquei arrepiada aqui, né, com a tua fala, porque eu acho que é isso mesmo, é esse o caminho, a gente se reconhecer para além da dor, né? E cada mulher, e cada mulher negra vai ter um processo diferente, né? E aí eu já pego aqui esse gancho para a gente ir para essa outra questão. Como é ser mulher negra no meio jurídico? Desafios, enfrentamentos e postura assumida. Acho que a gente já começou a falar um pouco disso, né? Sim. Aí vou me colocar um pouco nessa questão, né? Na psicologia, por exemplo, você falou dos escritores, dos professores, né? Na minha graduação tinha uma professora negra, né? E nas várias especializações e formações que eu fui fazendo, eu ficava procurando, né? Hoje é um novo lugar, hoje eu observo que entro nos congressos, nas conferências, nos cursos, e tem outros corpos como o meu, né? E como isso é importante, né? E venho percebendo que ao longo da minha vida, né, essa postura ela foi mudando, porque antes era uma postura de não tomada de consciência, de não perceber, só sentir o desconforto e não perceber as questões. Depois um processo de consciência, aí muito enfrentamento e muito na dor. E hoje é um processo já de uma doçura mesmo, né, de um lugar assim, eu estou aqui, vou ficar aqui e posso estar aqui da melhor forma possível, né? E não preciso ficar constantemente, não sou só a cor da minha pele, né? Sim. Que é muito importante, mas tem muito mais sobre a Joana que precisa ser dito, mostrado, falado, né? Me fala um pouquinho como é ser mulher e uma mulher negra no jurídico, né? Quando você falou sobre essa questão de como estar nesses espaços, para mim, eu ainda vejo, a gente está falando só de gênero, né? Isso. Vamos falar daqui a pouco sobre raça. Eu vejo que é um espaço, a advocacia especificamente, eu posso falar hoje, eu ainda vejo muito masculinizado. Uhum. É um espaço ainda que você vê sutilidades de machismo, ou às vezes não. Diuturnamente você vê nas redes sociais ou fica sabendo de algum caso de machismo dentro da instituição, como aconteceu agora um caso recente de uma advogada que sofreu uma violência e precisa ela chegar nas redes sociais e escancarar, digamos, é uma palavra forte, mas escancarar esse fato que aconteceu para poder chamar a atenção, e isso ainda é muito grave. Uhum. Deveria ser a palavra dela e bastar, né? Exatamente. E é muito difícil porque é um espaço ainda muito machista, né? Historicamente, o ingresso das mulheres no campo do direito, ele se deu massivamente na década de 90. Uhum. Então, até hoje foi aumentando. E ele é um sistema de representações simbólicas, né? Então, com cunho, digamos, historicamente de religioso, do patriarcado, ainda a gente a largos passos está combatendo isso. E a prova disso é que hoje a advocacia, a gente pode falar hoje porque saiu um censo da FGV no ano passado, a OAB fez uma pesquisa e identificou que a maioria das advogadas são mulheres na OAB. Então, somos maioria na profissão, mais os cargos mais altos da instituição a nível nacional e regionais são ocupadas por homens. Então, essa conta não fecha. Isso. O que acontece? Então, todas as consequências do machismo na sociedade e institucionalmente falando na OAB não seria diferente. Então, são várias situações que acontecem e que a gente tem que sempre estar alerta para denunciar, para combater, para reivindicar aquele espaço, reivindicar aquele lugar. Uhum. Por exemplo, não dá mais hoje para você fazer um evento, por exemplo, vamos falar um congresso de direito previdenciário, e numa bancada de 6 convidados tem 6, 5 homens, não, entende? Assim, vamos reivindicar esse espaço. Ou um caso de denúncia, se chega na ouvidoria do OAB, tem que tomar de imediato medidas de afastamento, de abrir processo administrativo, disciplinar, ou a vítima, se quiser criminalmente fazer aquela denúncia. Uhum. Então, são casos em que a gente tem que estar sempre alerta. Esse é um problema do sempre alerta, que atinge a nós mulheres negras também, quando a gente fala de racismo, de estar sempre num espaço tensionado. Então, quando a gente chega num ambiente
no escritório, por exemplo, então a sala inteira, vou trabalhar e são todos homens. A gente sabe que sente um desconforto, não tem como. Então já está, né, no nosso inconsciente. Então eu percebo que há um avanço em relação a ocuparmos esses espaços, mas são avanços muito pequenos ainda, mas que eu sou uma pessoa entusiasta e uma pessoa positiva, e tanto que estou na militância hoje, né? E acredito que a gente pode mudar aos poucos os espaços que a gente vai ocupando. Claro que não está acontecendo como a gente gostaria que acontecesse, né? Um momento que fosse mais rápido, mas que eu vejo, eu tenho esperança de que estamos melhorando. Sim. Eu também tenho esperança, né? A gente vem caminhando, né? Sim. E aí você falou dessa coisa do espaço tensionado, né? Eu fiquei pensando muito no processo de trauma, né? Porque o racismo estrutural e as violências sofridas por mulheres, né, ao longo da história, o machismo estrutural, vai realmente colocando a gente nessa condição de preciso estar sempre alerta. É involuntário, né? Isso tem relação muito com um organismo traumatizado ao longo da história, né? Nós mulheres, nós mulheres negras, a gente fica uma espécie de cephalic shock, é como se a gente ficasse o tempo todo ali no nosso sistema de engajamento físico, emocional, mental, espiritual, para poder a qualquer momento se defender, né? E isso é muito adoecedor, né? Haja cortisol. Haja cortisol. Muito ruim. Né? É como se o nosso organismo ficasse o tempo todo nisso, né? E é difícil a gente sair disso quando a gente está dentro de uma estrutura realmente que tem séculos aí, né? Ou numa instituição ali que você vê aquilo ali ainda acontecer de forma disfarçada, velada, mas ainda acontece, né? Muito legal a tua fala. Aí você falou uma coisa que percebe que as mulheres vêm ocupando esses espaços, né? Que não há como mais você discutir direito, política, vida, sociedade sem ter mulher, não é possível mais. Mas eu fiquei pensando assim, você falou do exemplo que a pesquisa mostra que são mais mulheres que ocupam. 51,43% dos profissionais na OAB são mulheres. São mulheres. Eu fiquei pensando que anteriormente, uma convidada aqui, que no meio político, a Divaneide, a gente estava conversando, eu perguntei a ela se a mulher, se realmente essa mulher estava lá e ela era legitimada, validada, né? E a gente falou sobre o termo, a mulher não é alegoria, né? Não é um bibelô distante, né? Não é só estar lá. Você, hoje, no teu meio, assim, você percebe que essas mulheres que estão lá, elas realmente estão podendo exercer, elas estão tendo os espaços devidos no fazer, nas ações? Eu percebo que hoje, entrando na Comissão da Mulher Advogada, que as mulheres são muito engajadas, elas são muito ativas e elas estão ocupando realmente esses espaços legitimamente, e quando elas chegam, elas fazem a diferença, sabe? E falando sobre essa questão, sempre eu tento buscar um fundamento assim, histórico para a gente entender por que isso está acontecendo. Então, apenas em 1988 é que foi estabelecido legalmente na Constituição Federal a igualdade entre homens e mulheres. Recente demais. Recente. E em 2015, a ONU estabeleceu as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a ODS número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, é um processo muito lento de materialização do direito das mulheres, tanto a nível institucional, quando a gente fala de legislação, quanto a nível de execução pelos poderes públicos. Então, eu vejo que há um processo lento, em que elas estão sendo incluídas, e que nós estamos sendo incluídas, mas que se precisa mais efetividade e fiscalização, porque, por exemplo, a gente vê claramente sobre as fraudes nas eleições, que não tem como não falar sobre isso também. Quando se reserva uma porcentagem, 30%, de reserva para mulheres ocuparem cargos públicos na política, e a gente vê fraudes, elas são usadas como laranjas. Pois é. Então, é muito grave isso. Onde está a fiscalização? O próprio poder público, que deveria fiscalizar, não o faz, e às vezes os processos demoram bastante tempo para ser concluída, ali a pessoa já ficou 3, 4 anos no mandato. Então, só a nível de exemplo, é muito difícil, porque causa um desgaste emocional muito grande. E sobre essa questão de gênero, quando a gente mistura com raça, no poder público, eu queria trazer um dado, porque é muito chocante. E esse dado, quando eu fiquei sabendo, quando fui fazer a pesquisa, eu disse, não é possível
que, de acordo com um diagnóstico étnico-racial do Poder Judiciário, que o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, elaborou, identificou que no Poder Judiciário, em relação aos juízes, né, magistrados, desembargadores, o número de pessoas pretas que ocupam esses espaços é de 1,7%. É real, minha gente. 1,7% de magistrados e magistradas. E o percentual de juízes que se auto-intitulam pardos é um pouco maior, é 12,8%. E na própria advocacia, o censo que a FGV fez no ano passado identificou que, em relação aos pretos, né, 6,72% são pretos e 26,7% são pardos. 0,47% indígena e 1,6% amarelo. Então, a maioria 64,5% são brancos, né? Então, não tem como não falar sobre essas categorias, como eu falei. A gente fala de mulher e fala também de raça, porque ela vai identificar um problema social por trás. Né? Quando a gente vai analisar o que está acontecendo, a gente vai ver o que está acontecendo na estrutura, o que está acontecendo por trás, quais são as políticas públicas, quem são as pessoas que elaboram as leis, quem são as pessoas que estão julgando e quem está fiscalizando. Essas pessoas têm cor. E quem está do outro lado também tem cor. Quem são os investigados? Então, essa questão, ela gera muita insegurança para a gente no mercado de trabalho, porque a gente não se sente representado, a gente acha que não pode ocupar aquele lugar. Mas, na verdade, a gente pode ocupar aquele lugar. Na advocacia, por exemplo, foi reconhecida que a Esperança Garcia foi a primeira advogada negra do Brasil. E ela, se você conhece a história da Esperança, ela escreveu uma carta na época, pedindo, denunciando os maus tratos que ela vivia, pedindo a libertação dela e dos filhos dela para poder batizá-los, para poder ter direito de professar sua fé, mas também de ter liberdade. Então, foi um reconhecimento muito grande que a OAB fez e que colocou ela como a primeira advogada, e ela é negra, né, a primeira advogada do Brasil. Então, como assim que a OAB não é o meu espaço? Como que eu não posso ocupar aquela casa? Então, essas representações, que eu chamo isso de representação simbólica, ela é muito importante, porque ela resgata a história e faz com que a gente lembre do que aconteceu, que a gente reflita e que a gente possa dizer, não, a gente pode estar lá também. Isso. Pois é, né? E como isso impacta, né? Nas que vêm depois, né? As meninas que estão aí olhando para a Micaele e vendo você lá, né? Como isso impacta, como isso vai promovendo esses passos de mudança, né? É possível, né? Apesar de ser um processo, às vezes, dolorido, né? A gente estava conversando ali fora, né? Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre essa postura, né? Que a gente estava falando sobre essa coisa da militância, e você estava dizendo assim que não quer, né? Que não quer ficar, não quer minimizar, mas também não quer ser conhecida só por esse conflito, por esse embate, né? E aí você chega me trazendo flores, né, mulher? Ai, que doçura. Me diga aí, como você... como você tem conseguido? Eu estava outro dia ouvindo um vídeo de uma psicóloga jurídica, ela fazendo um comparativo do meio jurídico com os processos do inconsciente, né? Na verdade, as instâncias ali que formam a psique humana, né? E ela estava comparando o direito, né, o meio jurídico, como o superego, que é esse lugar da imposição da norma, da repressão, né? Que vai lá e diz assim, essa aqui é a regra, tem que ser feito assim, né? Aí eu fico pensando, como que você vem conseguindo, pegando a tua fala ali de fora, estar nesse lugar que, pra gente que é leigo, né? Para mim, que sou uma leiga do direito, assim, é rígido, tem regras normativas, né? Chegar na doçura, né? Vamos falar um pouquinho da mulher, né? Como é que essa mulher tem conseguido atravessar essas questões pessoais e chegar na sua doçura, né? E ainda assim trabalhar, ainda assim fazer. Pessoalmente, a minha experiência pessoal em relação a isso, acredito que sejam fases da vida que eu já passei, de situações que eu já vivenciei, experienciei, tanto de racismo quanto de machismo. Isso eu posso dizer que, analisando as situações, eu acho que vivenciei algum tipo de assédio, de racismo, em quase todos os lugares que eu passei.
Sendo que na época, talvez eu não percebesse, mas eu senti. Por exemplo, um comentário de quando eu comecei a transição capilar, de dizer, eu preferia seu cabelo liso, ou seu cabelo fica mais bonito assim quando eu estava com ele escovado, por exemplo. Então, são sutilezas que você vai vivenciando e que aquilo pode te enfraquecer ou te fortalecer. E os dois ao mesmo tempo, porque você se fortalece quando você passa por um trauma ou não, né? Então eu estou falando da minha experiência pessoal no ambiente profissional. Hoje eu acredito que eu estou um pouco mais leve, estou terapeutizada, digamos. Mas essas reflexões que eu faço hoje, na minha idade, eu vejo que algumas causas ou lutas que eu talvez tenha enfrentado podem ter me desgastado e me adoecido mentalmente. E eu pensei, será que vale a pena eu, nesse momento, ou não, ou recuar? Saber as limitações é muito importante, porque se você passar um pouco daquele ponto, você pode adoecer. Isso. Então, eu consegui em alguns momentos, por exemplo, eu estava em uma reunião na universidade, falando sobre cotas na pós-graduação, e de repente eu ouvi uma pessoa falando, vamos tentar pensar um jeito de burlar essa cota. Então, para mim, aquilo foi um trauma e eu saí do movimento estudantil. Então, eu entendi naquele momento qual era o meu limite. Porque naquele dia eu adoeci, fiquei com febre, fiquei 2 dias me tremendo, assim, acho que com uma crise, talvez, de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Então, eu percebi que ali era meu limite. Então, eu saí e fui me fortalecer em outros espaços. Então, é importante você saber qual é o seu limite emocional. Sim. Porque pode te causar consequências piores. Isso. Então, acho que a minha doçura, que você fala de hoje, vem desse meu, digamos, eu acho que eu consegui me reerguer apesar de tudo, porque eu busco sempre estar presente em coletivos. Eu tenho uma família maravilhosa, minha mãe e minhas irmãs sempre estão ali do meu lado, me incentivando, dizem, você é o orgulho, porque eu sou a primeira pessoa da família a conseguir uma graduação na minha casa. Olha, as histórias se repetindo. Então, hoje elas cursam em universidades, mas eu consegui me formar primeiro. Você é a mais eu velha? Sou a terceira, ainda tenho uma mais nova. Mas, então, eu tinha que carregar esse peso, eu tive que carregar esse peso também em todos os espaços que eu passei, que eu acho fantástica, quando a Grada Quilomba fala no livro dela, Memórias de Plantação, ela fala que a gente fica performando perfeição. Isso, e isso é algo muito nocivo para a nossa saúde mental e nosso corpo, porque vai ter consequências físicas no nosso corpo, né? Então, eu percebi isso quando eu entrei nas ciências sociais, principalmente em 2019, acho que foi a virada de chave, foi ali. De eu ter feito leituras sobre racismo, leituras sobre gênero, leituras sobre sociedade, leituras sobre biopoder, leituras sobre várias coisas e saber, olha, aqui você está numa estrutura, você é tipo aquela frase, Gabriela, nasci assim, eu cresci assim. Não, não é bem assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Tem os dois lados, né? Você sabe que quando você nasce em determinado espaço da sociedade, as chances de você furar a bolha são menores. Mas há espaços que você pode alcançar e que você pode ocupar. Eu estou longe do discurso meritocrático. Mas de dizer que eu fui uma exceção. De sair de uma família humilde, de ser uma estudante e ser, ao mesmo tempo, uma trabalhadora, e de ter mil dificuldades de acesso ao transporte. Então, eu furei essa bolha e consegui, mas foi penoso, foi difícil, foi traumatizante, foi a diversos tipos de ansiedades que foram colocadas sobre mim, o peso de carregar não só eu, mas uma história por quem estava atrás de mim. Então, eu estava ali também para honrar minha ancestralidade e abrir portas para quem vier depois de mim. Então, eu tenho hoje essa consciência, eu entendo que eu tenho um papel, mas que eu me permito sempre tirar um descanso quando eu vejo que está demais. Não, tiro um descanso, ou vou para uma praia, ou faço atividade física diariamente. Me encontrei hoje na dança, que é o balé que eu estou fazendo há pouco tempo, mas eu amo me movimentar o meu corpo, de fazer uma terapia, de conversar com amigas. Essa viagem que eu fiz recentemente, que a gente estava conversando antes, foi maravilhosa porque eu criei conexões e eu adoro conhecer pessoas novas. Então, são várias coisas, né? Sim.
Quando eu estou assim, meio triste, eu busco me fortalecer com essas coisas, com a atividade física, com uma boa alimentação, com espaços coletivos, as próprias comissões que eu participo, de visitar a minha família. Eu tenho um companheiro que é maravilhoso, então eu consegui construir uma base que me fortalecesse para que eu continuasse nessas lutas e, ao mesmo tempo, entender, olha, aqui é o meu limite, eu não vou além disso. Eu acho que isso é muito importante, você saber qual é o seu limite. Quando você vê que não está dando, eu vou respirar, porque você não é insubstituível. Exato. E você está falando é muito importante, assim, eu acho que é crucial para a experiência da mulher, né? Da mulher, porque nós estamos sempre, né, nesse lugar realmente de performar na vida, né? Assim, então, mãe, você tem que ser a melhor mãe possível, a melhor profissional possível. Aí, se você é filha de pais idosos, você tem que cuidar desses idosos da melhor forma possível, né? E aí, quando você pensa na mulher negra, né, nesse lugar, trazendo um pouco dessa imposição que a gente observa de que a gente tem que estar militando o tempo todo, né? Que aí vai para um lugar também de ficar o tempo todo ali, né? Latejando, né? A gente pode experimentar ir para um lugar diferente, né? Que não é ser tudo isso o tempo todo, né? E o que você falou de olhar para os limites, né? Acolher as vulnerabilidades, né? Que não precisamos ser perfeitas e nem precisamos estar o tempo todo levantando bandeira ou assumindo lugares de perfeição, né? Hoje, mais cedo, uma colega minha, eu ontem fiz uma leitura de uma cartinha terapêutica que falava da importância do descanso, da pausa, né? Aí uma colega minha mandou assim a mensagem: para isso aí pode até acontecer para mulheres que não têm filhos, para quem tem filho é outra história, né? E aí também é um pouco dessa cobrança, né? Como essas mulheres mães também se cobram, né? Que não podem despreocupar-se um minuto desse filho, né? E eu entendo, né? Cada mulher com seu viés aí, mas muito importante esse lugar de assumir o limite, né? Da mulher poder reconhecer até onde eu posso sustentar, até onde eu quero sustentar, enfrentar, né? Eu acho que isso traz a gente para um lugar mais saudável, sim, né? Porque é muito doloroso o processo de ficar o tempo todo ali, né? Sim. Nas questões que doem, né? Às vezes eu não quero falar de racismo, às vezes eu não quero falar de gênero, às vezes eu quero falar, sei lá, sobre cabelo. Isso. Entende? E até no cabelo você vai e traz uma questão do racismo e de gênero. Mas, enfim, que é sobre a transição capilar. Que foi um processo que eu passei em 2018. Eu tentei 2 vezes fazer a transição capilar. E é muito difícil. Hoje eu amo meus cachos, estou assim, assumidíssima. Lindo. Mas no início, para você ter uma noção, quando eu cortei o meu cabelo pela primeira vez, quando eu fiz o Big Shop, que é o grande corte, né, que você tira toda a parte que está lisa da química, e o meu cabelo foi alisado sem a minha permissão, porque foi um produto que estava na chapinha no secador e que alisou, que tinha sido de outra pessoa, e já foi um processo traumático para mim. E quando eu fui fazer o Big Shop, eu saí do salão como se eu quisesse me esconder. Eu saí direto do salão assim, eu lembro até hoje da cena, cortei o cabelo bem curtinho assim, tipo 3 centímetros, né? Era assim. E agora, essa sou eu. Quando eu saí, abri a porta, que eu fui até o carro, eu fui correndo, assim, querendo me esconder. E foi um processo muito difícil, demorou 1 mês, sei lá, para eu entender que não, esse é o meu cabelo. E eu pedi para a cabeleireira, olha, você corta como se fosse um Chanel de ponta. Aí ela, tá, tudo bem, mas não dá para fazer o Chanel. Ela fez e deixou as pontas lisas. Então, eu em casa, para mim é uma cena ainda que está bem forte na minha cabeça, eu em casa pegava a parte alisada no espelho e cortava. Então, eu ainda consegui diminuir mais. Mas eu lembro que foi bem difícil para eu conseguir aceitar que aquela era a minha nova roupagem. Sim. E 2019, né, já faz o quê? 4 anos, né, 5 anos. E foi um processo difícil, mas que hoje eu vejo o quanto eu fui forte, o quanto esse processo me fortaleceu, o quanto fortaleceu minha autoestima. De tipo, se eu conseguir fazer um Big Shop, meu amor, eu consigo qualquer coisa. Pois é, né? É isso, né? Porque esse lugar, fazer as pazes com esse reconhecer-se, né? Que um dia foi
negado, tirado, roubado, né? Perfeito. Eu estava ouvindo um podcast justamente essa semana sobre isso, sobre as mulheres hoje, o movimento das mulheres negras estarem reconhecendo, se identificando e falando sobre o que colocam como futilidades que, na verdade, não é. Identificam nossa autoestima nesse sociedade que a gente vive. Isso. Né? Eu não estou vivendo, né, em outra época. Estou vivendo nessa época em que a beleza ela é colocada como uma norma para a mulher, cabelos, unha, maquiagem, etc. E as mulheres negras estão acessando esses produtos e estão querendo usar a base do tom da pele dela que antes não existia. E aí, uma parte do que a gente chama do feminismo branco estão dizendo, não quero mais maquiagem. Então, é como se a gente tivesse sempre um passinho atrás. Isso. E não dá para você julgar essas mulheres. Exato. Não dá para julgar a mulher que quer fazer uma unha em gel porque ela hoje consegue pagar ou comprar uma maquiagem tal, da Fenty, da Rihanna, alguma coisa nesse sentido, porque ela está hoje conquistando esse produto, se sentindo bem. Se aquilo está construindo a autoestima dela de maneira positiva e não tóxica, que isso aí é outro detalhe que você pode falar melhor, né? Tá tudo bem. E se a pessoa, a mulher negra, quiser alisar o cabelo, também está tudo bem, porque cada um passa por um processo de desenvolvimento da sua autoestima de maneira diferente. Se eu quiser amanhã alisar meu cabelo, sabe? Então, as pessoas eu vejo muito nas redes sociais, muitos haters comentando, fazendo comentários negativos sobre qualquer coisa que você faz. Então, alisado ou não, vão falar de você. Vão falar de você. Sendo mulher, então, aí vão falar de todo E você jeito, tem que saber que o problema da pessoa parar para fazer um comentário ruim, aquele problema é dela. Exato. É com ela. Não é sobre você. Isso, que é uma outra virada de chave, né? Quando a gente entende que diz mais, esses julgamentos diz mais do outro do que da gente mesmo. Né? Eu penso assim, aquela pessoa não está bem. Isso, tem algo errado. Tem algo errado. Aí eu fico analisando assim... Está. Na minha cabeça eu já dei a resposta para a pessoa, que às vezes a gente não pode expressar, depende da situação da pessoa. Quando a gente ama é mais difícil, né? A gente só se ofende quando a gente sabe que é uma pessoa que a gente ama, que às vezes é mais difícil, um parente. Quando a gente escuta um comentário, por exemplo, sobre o cabelo de um parente, de uma tia, então é mais doloroso para a gente. Porque se é um desconhecido, a gente só fica chateado e depois esquece. Mas quando é um ente querido, essas pessoas que parece que fica aquela mágoazinha, né? Então, fazem parte ali da sua subjetividade, né? Aí hoje eu tento fazer o seguinte, eu tento me perdoar por ter ficado triste, entender aquela pessoa que está colocada naquele tempo, naquele espaço, naquela vivência, naquela letramento racial ou não, e penso, aquela pessoa, coloco ela, como a gente chama, no lugar de fala dela, né? Coloco no lugar que ali cabe e tento compreendê-la. Agora, também tem limites, às vezes é uma ofensa muito grave, às vezes é um crime de racismo, aí já passa para outro lado, né? Mas, por exemplo, com pessoas bem mais velhas, como os nossos pais, os nossos avós, a gente tem essa empatia de entender por que ela está pensando daquela forma. Sim. Que também tem que ser levado em consideração. Né? É entender o contexto, né, que ela foi criada. Né? Você estava falando que a gente não deveria julgar tanto as mulheres que prezam pela autoestima, por usar determinado produto, por ter determinado hábito de beleza, de estima, né? Eu fico pensando sobre, assim, cada mulher tem uma história, né? E cada mulher dá um significado a essas questões, né? A mulher a mulher negra que passa pela transição capilar e hoje ela pode usar o seu cabelo, ela se sente bonita com esse cabelo, tem todo um processo aí, né? Tem um porquê, né? A gente desde muito cedo é acostumada que o cabelo bonito é aquele cabelo que é o arrumado, né? Sim. Cabelo arrumado é o cabelo liso, é o cabelo ali, né? Nesse padrão, né? Sem frizz. Sem frizz. Gente, né? parem com isso, de cabelo sem frizz, porque não existe. Não existe. E eu aqui olhando para o seu cabelo e pensando, meu Deus, não deu tempo de eu amo, aceitem aceitem os seus frizz. Eu amo o frizz do meu cabelo. Faz parte de você. Porque faz parte de mim, né? Isso, essa coisa do reconhecer-se, né? Eu tenho algumas clientes que estão nesse processo de transição capilar, né? E toda semana é uma coisa diferente que passa a lidar, né? E a gente precisa acolher, nós precisamos acolher esse processo, né? Que passa por oscilações, tem dia que a gente vai estar amando, tem dia que a gente não vai estar tão bem, né?
Aí você falou do cabelo, eu lembrei do filme que você estava mencionando, né? Acho que é A Verdade por um Fio. A Felicidade por um Fio. Felicidade por um Fio na Netflix. Isso, que é um filme muito legal, que vai falando desse processo todo, dessa mulher que um dia ela começa a colocar em xeque várias questões desse lugar, dessa aparência do lugar, das amarras ali, da beleza, né? E aí, veja, no filme vai mostrando quanto tem relação com aquilo que é da mãe, às vezes, da mãe que tinha também um entendimento diferente sobre, né? O processo dela é libertador quando ela a gente, cabelo, mas veja como é importante, né? Mexeu com a autoestima dela no início, a gente percebia quando ela passava na rua, que ela sempre era recebida com bom dia, com elogios, e de repente ela passou por um mesmo conhecido, que acredito que acho que era porteiro do prédio, alguma coisa assim, e ele não olhou sequer para ela, como se ela fosse invisível, só porque ela estava com o cabelo bem curto, né? Ainda tinha raspado o cabelo nessa época. Então, mexeu muito com a autoestima dela. Aí você vê que ela vai trabalhando isso e vai se reerguendo de uma maneira diferente. E esse filme é muito marcante para mim, porque eu me identifiquei. E eu acho que a transição é uma coisa nova, né? De uns 10, 15 anos para cá. Isso, é recente. Então, na época da minha mãe, não tinha essa possibilidade de porque virou, entre aspas, moda. Deixar meu cabelo cacheado, e agora tem 1000 produtos para cabelos cacheados. Gelatina, mousse. Abriu-se o mercado, né? Abriu-se o mercado. Então, o capital, ele sempre se aproveita dessas oportunidades para lucrar em cima, né, dessas pautas. Mas o que eu queria falar é que no filme eu me identifiquei muito com ela, porque naquela cena em que ela foi convidada para uma festinha das amigas na piscina. E a mãe... Nossa, e que ela queria tomar banho de piscina e ela não podia molhar o cabelo dela, porque ia enrolar, né? Ia ser denunciada, ia denunciá-la que ela não tinha o cabelo alisado, o cabelo liso. E eu me identifiquei com isso, porque 1000 vezes eu fui à praia, à piscina, e eu não tomava banho. E eu ainda vejo hoje isso na sociedade. A gente vai para uma praia, vai para uma de piscina, e eu vejo sempre as mulheres, até brancas ou negras, mas que alisam o cabelo, né? Que escovam o cabelo, aí prende o cabelo e toma banho para poder... E eu fico pensando, assim, é um julgamento, né, que a gente tem que trabalhar isso, mas eu estou me julgando. Eu ficava pensando, gente, mas era uma prisão isso. Isso, quantas amarras, né? Quantas eu tive vontade, porque eu penso, se a pessoa está ok ali, tudo bem para ela, mas eu queria tomar banho de piscina, eu queria molhar meu cabelo, eu queria botar meu cabelo no sal do mar, fazer aquela lavagem completa, espiritual. Isso, e veja que grave, né? Porque é uma supressão, assim, é onde... começa a gente observar que vira uma repressão mesmo, né? E vira um condicionamento coletivo, porque é a repressão do desejo, da vontade, né? A pessoa com vontade de tomar banho e não vai porque não pode desmontar, né? O cabelo, né? Então, até a socialização, ela é prejudicada nesse sentido, porque ela foi a única criança no filme que não tomou banho de piscina, mas no final ela tomou banho de piscina e foi maravilhoso, né? Sim, é um filme não vamos dar spoiler, mas fica a dica aí para vocês, Felicidade por um Fio na Netflix. Isso. E aí, de cabelo, para falar, que bom que a gente pôde falar um pouco de cabelo, né? E na verdade, de processo de mulher, né? Processo de mulheridades, né? Os nossos atravessamentos. Queria falar um pouquinho aqui sobre a comissão. Você é vice-presidenta, né, da Comissão de Promoção à Igualdade Racial, aqui em Natal, na OAB. E a gente pode dizer assim que os espaços, que a questão de raça, você já falou um pouco disso, mas se quiser trazer mais algum dado, os espaços jurídicos hoje, a gente tem uma igualdade, né? Eu acho que pelo fato de ter uma comissão já diz que não. Precisar ter uma comissão, se a gente precisa falar sobre isso, então é por que não, né? São satisfatórios esses espaços, assim, quando esse corpo ele chega... Essa raça, ela está ocupando um lugar satisfatório? Apesar de alguns avanços, eles não são suficientes. Instalamos especificamente na OAB do Rio Grande do Norte, instalamos há pouco mais de um ano a Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Então, trouxemos e temos advogados, hoje são 18 a 20 membros, mas a gente ainda acha que é muito insuficiente, principalmente quando a gente olha para as outras mais de 60 comissões que temos na OAB, em que a gente percebe nos eventos, nas reuniões, a ausência
de pessoas negras ocupando esses espaços. Então, é uma pauta da nossa comissão. Hoje eu estou em outra comissão, e isso é que a gente quer, tanto conscientizar os próprios advogados negros da nossa comissão para ocupar esses outros espaços, assim como a nossa proposta de visibilidade, de projetos, seja para que a gente consiga ter mais visibilidade e que a gente consiga trazer tanto mais advogados negros para a nossa comissão, como também de uma forma, digamos, de levar a conhecimento das outras comissões e dos outros advogados da OAB, que nós temos pessoas negras na OAB. Então, em eventos da OAB, não tem como não ter a questão da divisão de gênero e a divisão de raça. Então, se vai ter 10 pessoas convidadas, 3, não importa, seja um homem, uma mulher, uma pessoa negra. Então, é importante isso, porque a gente vai ter representatividade. Quando a gente tem representatividades em espaços institucionais, a gente não muda só a estrutura do judiciário, a gente muda a sociedade. Isso, é aquela coisa, né? Da Quando sociedade. alguém se move, a gente consegue mover uma estrutura maior, né? Exatamente. Sim, que legal. Tudo bem? Podemos seguir? Mas Tudo ótimo, podemos acho seguir. que ainda tem umas questõezinhas agora. Temos. Vamos falar um pouquinho sobre as bases legais de proteção à mulher, né? O que é que tu pode trazer sobre isso? Assim, você falou que ao longo da tua história você percebeu que várias situações que hoje você entende que foram assédios, né? E aí eu lembro também de algumas situações que eu vivenciei, como a gente às vezes não se dá conta, né? Desde a brincadeiras de mau gosto, que são vexatórias e que deixam a gente num lugar de constrangimento, de inadequação, né? Desde aquele assédio mais diretivo, de cunho sexual muitas vezes, ou de desmoralizar, né? Na tua opinião, esses tipos de assédios, assim, a gente tem realmente bases legais que podem assistir a mulher de forma devida, né? A gente tem aí a Maria da Penha, né? O que você pode falar sobre isso? São questões, tanto a violência contra a mulher, no caso de violência doméstica, do assédio moral e do assédio sexual, tem bases legais no ordenamento jurídico brasileiro, podemos falar assim, e que elas precisam sempre ter visibilidade, sempre participar de campanhas a nível público quanto institucional, como OAB ou instituições privadas, para que a gente nomeie, para que a gente identifique, porque a informação vai fazer chegar àquela mulher a ideia de que, olha, eu posso estar sofrendo esse tipo de violência, porque, por vezes, ela não é identificada. Então, quando a gente nomeia, por exemplo, um feminicídio, a mulher, e fazer campanhas educativas, a mulher vai ficar sabendo o que é feminicídio, vai ficar sabendo o que é uma violência de gênero, se a violência é física, se ela é moral, se ela é psicológica, se ela é financeira. Então, ela vai conseguir identificar e vai procurar mudar aquela situação. Por vezes sozinha, que é muito difícil, por vezes vai buscar ajuda, seja com a polícia, o atendimento à mulher, que é o 180, ou coletivamente, e às vezes uma amiga, um familiar. A gente tem que estar sempre atenta e atento a essas situações para que a gente consiga estar preparado, digo nós que somos juristas, para poder auxiliar essas mulheres. Então, acredito que a Lei Maria da Penha, em relação à violência doméstica, ela foi um marco. Sim. E a história de Maria da Penha é uma história muito triste, uma história de luta, de quase 20 anos, de ter que ir a um órgão institucional internacional para poder, enfim, ter uma punição, e foi daí que a Lei Maria da Penha nasceu. Mas ainda há muito a ser feito para que a mulher sofra menos violência, e o ideal é que ela não sofra mais violência, né? Então, temos a violência física, a violência psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial dentro da Lei Maria da Penha. E eu trouxe dados, eu adoro trabalhar com dados, que em 2023, pelo menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. Então, em um dia, 8 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Isso é um dado recente de um boletim Elas Vivem, que foi publicado esse ano, de dados do ano passado. E o feminicídio no Brasil, em 2023, ele revelou que 4 mulheres morreram por dia no Brasil por motivos relacionados à sua condição de gênero, ou seja, o feminicídio, que é esse crime cometido contra a mulher por sua condição de gênero, ou seja, só por ela ser mulher.
Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, desde 2015, que foi quando o feminicídio foi, digamos, previsto no Brasil, que há um aumento cada ano do número de feminicídios no Brasil. Claro que tem a questão de agora foi tipificado e que está dando mais visibilidade porque são feitas campanhas regularmente, mas se a gente contar os casos que não são registrados, que são ocultados, a gente vê que é muito grave. É muito grave. A gente não pode mais aceitar. Na América Latina, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres e, em relação à violência às mulheres trans, é o país que mais mata no mundo. E isso é gravíssimo. Por que não estão se falando sobre isso? De visibilidade trans. Não se fala sobre isso, é só em um dia e depois não se fala mais. É como se fosse só para cumprir a expectativa de uma campanha e depois não se fala, não existe uma continuidade, né? E em relação ao que você falou do assédio moral e assédio sexual, o moral tem mais a ver com essa questão do vexame, da humilhação, especificamente no ambiente de trabalho. Em 2019, ele foi colocado em lei, né, foi previsto como um ilícito. E em relação ao assédio sexual, é mais por conotação sexual, que tem a ver com investidas ou né, tem esse apelo sexual, e está presente no Código Penal. Então, são infrações penais, é crime, e a gente faz campanha, porque é necessário conscientizar a população sobre esses crimes e que, olha, você tem uma punição para isso, e que o Estado precisa continuar investigando, porque a gente sabe que os crimes no Brasil, a maioria eles não são investigados, são concluídos ou arquivados sem saber a materialidade e a autoria, que a gente chama que a materialidade é se ele ocorreu e a autoria quem foi o que cometeu o crime. Então, são dados muito graves e que a gente precisa combater diuturnamente. Se você está sendo vítima de violência doméstica, procure ajuda, procure se informar, procure conversar com uma pessoa de confiança. Estou com medo de conversar, procure uma amiga, confidencie a ela, fale com os seus familiares, procure alguma rede de apoio, até se você não quer que seja bem pessoal, procure na internet. Tem redes de apoio na internet que podem te ajudar. E se você tem risco, por exemplo, porque muitas vezes as mulheres em torno de violência, ela tem uma família, ela tem filhos, ela às vezes não tem dependência financeira do parceiro. Então, ela pode procurar ajuda e procurar abrigo. Sim. Para que ela consiga quebrar esse ciclo de violência. Então, sentimentos de culpa, de julgamento da sociedade, de preocupação com como é que eu vou me manter. O que vão dizer, né? O que vão dizer. E isso pode ser trabalhado. O que não dá é você permanecer no estado de violência, tanto você e ainda submeter os seus filhos, que não tem nada a ver com aquela situação, e nem você, porque o problema é do agressor, que fique bem claro, você é a vítima. Então, não é para se sentir culpada por estar passando por aquela violência, porque isso é o trabalho que o agressor faz, para que você se sinta culpada. E tem a questão do ciclo, né, da violência, que foi importante até que no Big Brother, eu adoro trazer exemplos recentes que a menina passou, acho que foi a Alane, em que ela falou da red flag. Eu já vi, você viu quando ela comentou, quando eu vi a primeira bandeira vermelha ali, a red flag, eu disse, não, aqui esse cara pode ser abusivo. Então, essa questão da informação, como traz a discussão, como aquela blogueira Patrícia Ramos passou de violência patrimonial e física. Ele era uma conta conjunta, ou ele controlava meu dinheiro, e às vezes a mulher não percebe que aquilo é uma violência. Não tem consciência, ela acha que é normal, não, ele está me protegendo. Exato, entende? É muito comum na nossa cultura entender que essas violências são cuidados, né? Proteção, quando na verdade é uma violência ali direta, só que por cima de várias camadas, né, veladas, né, com essa ideia de que da mulher que precisa ser protegida, que esse homem precisa proteger, né? Você estava falando das violências, né? E eu fiquei pensando aqui nas mulheres que não têm, que não conseguem realmente perceber certos comportamentos, né? Como violência, né? Isso é muito forte, né? No consultório eu atendo mulheres que vivem relacionamentos extremamente abusivos, né? E que por sempre estar nesse lugar de a mulher se colocar nesse lugar de ter que ajeitar a vida do homem, de ajeitar o emocional do homem, né? Ela vai se condicionando, acreditando
que não, é porque o emocional dele não está legal, é porque ele não aprendeu sobre isso, né? E vai acomodando aquela violência, achando lugar até para a própria violência, né? Para meio que ficar normatizada ali, organizado. Outra coisa que você estava falando, que eu queria pontuar, essa coisa da mulher, ela poder fazer aliança com outras mulheres, né? A importância de você nomear, né? Outro dia eu orientei uma cliente minha, assim, experimente conversar com uma amiga que você confia, né? Porque ela entra num lugar de achar que as pessoas estão contra o relacionamento dela, né? Que as pessoas estão julgando, apontando, né? Então, escolha alguém que você confie para partilhar, né? Converse com essa pessoa. E aí, a partir desse processo de conversa, né? Você vai conseguir ter uma visão mais que você confia, né, que você possa confiar, e talvez você consiga nomear algumas coisas, que esse processo de nomear, né, de legitimação e de nomear o que está acontecendo, às vezes a gente precisa de uma pessoa para dar alguns sinais, né, para dar algumas dicas sobre o que está acontecendo, né? É verdade. Quando você nomeia, você traz a identificação daquela situação como uma situação de violência, que é o contexto que a gente está falando. Identificando, você vai buscar mais informações sobre como você agir, sobre como você se fortalecer para sair daquele espaço. Porque há solução. Isso. Há solução. O Estado brasileiro tem, acho que são 14 no Brasil, casos de apoio à mulher que sofre violência doméstica e que você pode, no caso que é um extremo, né, de sair da sua casa, não ter para onde ir, porque às vezes você vai para a casa de um familiar, mas a depender do agressor, pode ser mais um risco que você está correndo, até de colocar outra família em risco. Isso. Então, você pode procurar um abrigo. E são vários mecanismos de proteção que a lei garante para essa mulher. Então, busque um conhecimento, busque a polícia, você pode ligar para a Central de Atendimento à Mulher Nacional, que é o 180. E o que não dá é para continuar nesse ciclo de violência, porque o ciclo de violência, ele não tem fim, como o nome já fala, é um ciclo. Isso. Tem o momento de tensão, depois tem o momento da explosão, que é onde acontece a violência propriamente dita, e depois o ciclo do lua de mel, que chamam de especialistas, né? Que é o ciclo em que eles voltam bonzinho, que eu vou mudar. Aí depois de um tempo, tempo pode ser 2 anos, pode ser 5, 10 anos, mas que ele vai voltar para aquele ciclo. Isso. Porque se a pessoa é violenta e não busca ajuda, às vezes você vê um caso assim, né, que não tem jeito, mas é a personalidade da pessoa, é um narcisista, é um psicopata, às vezes é algo bem grave assim. Às vezes é uma pessoa que realmente tem vários problemas que já enfrentou e que a personalidade dela se formou daquela maneira, mas você não é culpada e nem é obrigada, não é responsável por cuidar daquela pessoa, não é obrigada a conviver com aquela pessoa, nem se submeter a você e os seus filhos, ou quem quer que seja que more com você, àquela condição. Você pode mudar aquela situação e você pode voltar a viver com saúde e com felicidade, porque chega num nível de depressão, de tristeza tão profunda que às vezes ela não consegue nem buscar ajuda. Isso. Então, cabe a nós também, que estamos ali por fora daquela situação, perceber alguns sinais que a pessoa dá. Isso, exato. E às vezes é uma pontuação que aquela mulher está precisando, um alerta, né? Porque ela lá vivenciando aquele ciclo, ela às vezes não se dá conta mesmo, né? E é muito comum associar que só é relacionamento abusivo, só é violência quando tem violência física, né? Mas existem vários tipos de violência, né? Você vai falando aí dos ciclos e está vindo aqui só na minha cabeça os casos que eu acompanho, né? De mulheres que o marido não bate, mas assim, ele está constantemente agredindo, né? Na autoestima dela, a violação do direito dela de usar uma roupa, enfim, aquelas outras violências que vão acontecendo de forma sutil, né? E que a mulher... isso não está relacionado também, Micaele, à questão de mulheres que têm uma intelectualidade, né? Porque eu observo que mulheres extremamente intelectualizadas, estruturadas profissionalmente, que não têm dependência financeira, né? Um nível assim de percepção sobre a vida, sobre si, extremamente apurado, mas ainda assim ficam presas nesses ciclos, né? Porque é uma armadilha, né? Assim, mesmo que quando a gente avalia a história do casal, né? Da mulher que está no relacionamento abusivo, a gente percebe que desde a paquera, desde o namoro já tem sinais, mas a mulher vai se emaranhando, vai se apaixonando, né? São armadilhas que
às vezes, e não tem a ver com Sim. nível de intelectualidade, né? De inteligência, de sabedoria, né? São feridas, as que não são físicas, que ferem a nossa alma. Exato. Então, às vezes, são comentários, são xingamentos, ou sutilezas de você não é bom o suficiente, ou você, talvez, será que você consegue, esse espaço não é para você. Então, ele vai minando a autoestima da mulher, ele vai minando para que ela se enfraqueça. Ah, não saio com essa sua amiga, eu não gosto dessa sua amiga, eu não fico com a cara da sua amiga. Tudo que denunciar algum tipo de risco para que ele ser denunciado. Exatamente. Então, ele vai minando sua autoestima, vai afastando você das pessoas que poderiam te ajudar, ou não te afasta de todo mundo, vai te isolando. Sim. E você, quando se vê, está sozinha. Exato. E não sabe mais como, você não consegue nem pensar, não passa na sua cabeça aquilo. Você começa a se acostumar com aquele tipo de relacionamento e você não consegue ajuda. E isso é indiferentemente de classe social. Exato. A gente viu, acho que foi um juiz agressor ultimamente, então não importa, todos são. E isso também afeta, não tem como a gente não falar que isso também afeta os homens. A questão da masculinidade tóxica. Exato. Então, a culpa é do sistema, exato, o sistema patriarcal, machista e racista que a gente vive, capitalista, enfim, todos os listas, que ele trabalha, ele se amolda e se funda nesse sistema de produção e reprodução. Do conhecido. E no caso do sistema, como é que ele funciona? Da família, das instituições. Então, a mulher tem que ter o filho, o homem quem trabalha, o homem ocupa esse espaço público, a mulher o privado em casa, e isso vai mudando em alguns cenários, e quando a mulher conquista um trabalho, então ela vai nesse trabalho de reprodução do sistema, porque ela tem que parir para criar esse exército de trabalhadores e trabalhadoras, e vai nesse ciclo infinito. Sim. E dentro desse sistema de produção e reprodução está o sistema patriarcal. Isso vai repassando, está aí mais uma cobrança para nós mulheres de educar, exato, os nossos filhos e nossas filhas, porque sabemos que a boa parte da população brasileira ela é feita por mãe solo, então às vezes não tem a figura paterna, então por isso que eu estou falando aqui que é mais uma cobrança para nós mulheres, mas a criação das crianças não é só da mulher e do homem, não é só do pai e da mãe, é da sociedade, é dos espaços que aquela criança vive, é da escola, é da igreja, é do trabalho, enfim, que ele é preparado para o mercado de trabalho, né? O soldadinho vai para a escola, depois vai para o mercado de trabalho. E é o sistema que ele é feito assim. Então, a gente vai rompendo essas bolhas, a gente vai avançando com políticas públicas. Eu acho que, no campo jurídico, a lei é importante, porque ela nomeia, ela identifica e ela pune, não ao modo hoje tão justo que a gente quer que ela puna. O caso Marília da Penha é um caso como esse, que a punição foi tardia e, digamos, não muito efetiva. Ele ficou talvez 5 anos só recluso. Mas a gente não pode desistir também, a gente tem que sempre falar dos avanços, mas o que eu queria ressaltar nesse sentido dos homens é que a população carcerária hoje no Brasil, a maioria são homens negros. Então, o machismo, claro que não são só crimes de gênero, né? Tem vários crimes, mas essa questão do patriarcado, do homem ter que ser o provedor, tudo isso vai afetando também a masculinidade, e ele vai, já que ele não pode mandar no trabalho dele, que ele é um subalterno, ele vai mandar em quem? Na mulher em casa, e nos filhos, e nas filhas, e vai continuando esse ciclo de machismo. Então, a gente tem um papel de conscientizar, e quando você toma consciência, de também lutar dentro das suas limitações, como a gente já falou aqui. Isso, né? E como é importante o papel também dos homens, no sentido de irem somando, né, nessas desconstruções, né? Assim, às vezes você escuta homens ainda mantendo comportamentos, brincadeiras, né, que reforçam nos grupos, né? Como é importante que a gente possa, todo mundo junto, né, cada um dentro do seu possível, construir sementinhas que possam ir mudando essas coisas, né? Então, entendo que todos estamos ali dentro de uma sociedade estruturalmente machista, né? Mas que se agora, em 2024, já temos consciência, né? Por que não a gente, ali com seu parceiro, com seu amigo, né? Os grupos, a gente poder ter um olhar mais ampliado sobre a questão, né?
E é muito difícil, né? Mas não impossível. Isso. Eu lembro de, mais uma vez, trazendo o Big Brother, do início que eu estou acompanhando, assim, de posts no Instagram, mas às vezes não dá, porque eu gosto de dormir cedo. Então, Big Brother, para mim, não dá para assistir. Mas eu percebi que quando um dos integrantes, eu esqueci o nome dele, que é um menino negro, e que ele estava dentro de um quarto conversando com os homens, eles estavam em conversas bem machistas, fazendo comentários dos corpos das meninas, especificamente da Yasmin Brunet. E ele riu, depois que ele saiu, ele falou, olha, foi uma pressão ali que meio que não dava para falar especificamente o que aconteceu e tal. E a gente vê que isso acontece ali no Big Brother e isso acontece nos grupos de WhatsApp, nas ondas de conversa, na mesinha do bar. Então, quando você, que é homem, né, já, digamos, desconstruído ou não, que conseguir identificar uma fala dessa machista, você tem o dever de combater, de falar, olha, não é por aí não, olha, não é bem assim, isso está sendo preconceituoso, porque a pessoa pode ser que talvez ela nem mude e continue insistindo, mas você se posicionou, a pessoa sabe que você está se posicionando contra, e talvez ela vá refletir sobre isso, e quando for num outro comentário, que ela vai repetir, ela vai lembrar. No mínimo vai gerar um desconforto, né? E aí, a partir desse desconforto, talvez um constrangimento, talvez até continue pensando do mesmo jeito, mas já não vai estar replicando essas brincadeiras, né? São pequenos passos, né? Sim, que ao mesmo tempo, tanto é maléfico para as mulheres quanto para os homens. Quando o homem entender que também é maléfico para ele, talvez mais assim, o sonho de privilégio é tão grande do patriarcado que é difícil abrir mão. Isso. Entende? Exato. É como se fosse, como se abrir mão, né? Abrir mentalidade para isso é perder poder, perder espaço, né? Eu observo muito isso, assim. Os homens, alguns homens até já têm, assim, alguma percepção, mas ainda ficam muito retidos nessa coisa. Não, mas aí eu tenho que ter o meu poder aqui, né? E meninos, venhamos e convenhamos, né? Homens. As mulheres, elas não se encantam por essa macheza, não. A gente se encanta por sutileza, por inteligência, né? Por desconstrução, né? Por sensibilidade, né? E hoje cada vez mais. Cada vez mais. Esse fetiche aí, né, do homem que tem que ser homem a todo custo, por toda e qualquer via, já não funciona mais para as mulheres, não. Não mais. Ai, quanta coisa, muita coisa. A gente podia pegar um tema desse e fazer outro podcast. Vamos fazer. Precisa de mais coisas. Muito obrigada. Queria que você dissesse aí como você está, se você quer trazer mais alguma coisa, o que você está sentindo, se você tem algum recadinho para as meninas que estão te vendo, para as mulheres. Joana, eu amei nossa conversa. Já estou aqui me convidando para a próxima. Sim, vou fazer uma mesa aqui redonda. Amei o espaço, amei conhecer você, que eu não conhecia pessoalmente. Eu tinha ouvido sua voz, mas não foi o suficiente. Então, para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar dos meus pensamentos, da minha história, conhecer um pouco mais de você. E eu queria deixar aqui como dica para nossas ouvintes, quem está assistindo também, uma dica de série da Netflix, que é a Made or Mind, que é exatamente, que fala sobre a trajetória de uma mulher e da sua filha na busca por melhoria de vida após ter saído de um relacionamento abusivo. Vou logo falando aqui que aciona gatilhos em quem tiver problemas, mas que é importante para que a gente consiga identificar o que são sinais de abuso misturados com de amor, porque a gente confunde muitas vezes. E um livro que é Assim que Acaba, da Kühler-Hüve, que vai refletir sobre as escolhas que a gente faz também, e como as escolhas que a gente faz, ela vai moldando as nossas vidas. Ela também é uma personagem que saiu de um relacionamento abusivo e encontra outra pessoa que tem os mesmos comportamentos que o ex, e ela termina, estou falando spoiler, mas pode falar. Mas que ela também termina com esse segundo e fica pensando se volta ou não com o primeiro. O livro não fala assim, se ela volta ou não, já dei todos os spoilers, mas é uma obra aberta que talvez tenha a parte 2, mas que ele vai dando minúcias para quem está com dúvidas ou já passou também, ou até para quem nunca passou, para saber identificar, olha, talvez isso aqui seja um sinal. Esse livro é bem bacana, e trazendo para a questão da raça,
Eu vou dar também uma dica de filme, Sim. que é A Felicidade por um Fio, na Netflix, que a gente já comentou aqui. Assistam. Para quem está em transição capilar, vai ser maravilhoso, para que vocês consigam se fortalecer e construir um pouquinho mais da autoestima de vocês nesse processo, que é muito doloroso, mas digo hoje que é muito gratificante. Sim. E a dica de livro que eu vou dar para essa questão racial e mulheres negras é O Quarto de Despejo, da maravilhosa Maria Carolina de Jesus, que vai falar da trajetória de uma mulher muito pobre, favelada e negra, e que o dia a dia dificílimo de sobrevivência que ela passa e dessas lutas e das críticas sociais que ela faz no livro, apesar de não letrada, é muito importante, e faz com que a gente reflita um pouco sobre a condição da mulher negra hoje favelada no Brasil. Eu queria terminar dizendo que a gente precisa agir com intencionalidade em tudo que a gente faz. Se você não sabe o seu propósito, vá buscar, porque senão a gente não tem sentido de vida, acredito muito disso. E essa questão do amor próprio que a gente falou, da construção da autoestima, que é o que a Bell Hooks dizia muito, fala muito nas obras dela, de você construir sua autoestima. Quando a gente percebe que está se fortalecendo, quando a gente começa a honrar nós mesmas, já é um sinal de que a gente está caminhando para um lugar mais saudável e de liberdade, porque a gente consegue se libertar de algumas amarras que a gente tem na nossa vida. E uma frase que eu queria deixar aqui, que é o da Maya Angelou, que é maravilhosa, que ela fala o seguinte: podes não controlar todos os acontecimentos da tua vida, mas podes decidir não deixar que eles te debilitem. Tenta ser o arco-íris da nuvem de outra pessoa. Não te queixes. Esforça-te por mudar as coisas que não gostas. Não te lastimes. As lamúrias permitem ao agressor saber que há uma vítima nas redondezas. Então, eu queria terminar com essa frase de trazer, olha, você continua lutando, mas não deixe... Que é uma frase que até um meme que virou da Rihanna, que perguntaram assim para ela: como é que você faz para ter sucesso, mas nos dias que você está triste, não está legal, o que é que você faz? Eu acho magnífico. Ela faz: eu finjo. Finjo que estou bem e vou assim mesmo. E é sobre isso. É também sobre isso, né? E assim, acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Você citou aí Maia, que eu adoro, e aí eu vou citar só um trechinho uma frase, na verdade, de Nina Simonetti, que ela fala: ainda assim eu me levanto. Sim, ainda assim eu me levanto, né? Então, isso tudo que nós falamos hoje, esse papo fala de atravessar, né? Da gente poder atravessar, se edificar, da gente seguir, né? Da gente poder, esse fingir da Rihanna, eu entendo como algo do seguir, né? Eu não desisto, Sim, não me desisto. levanto, eu vou, né? Muito obrigada. Obrigada. Ainda assim a gente se levanta, Joana. Muito obrigada por esse encontro, eu amei.